Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já sabe, né? Quinta-feira é dia de adicionar mais um livro na nossa estante virtual. Então se prepara aí, pega a sua cadeira lá confortável, o seu café, o seu biscoito. Se prepara porque o nosso clube do livro da semana vai começar. Então, bora pro vídeo. Então, gente, o livro que eu escolhi para falar hoje é um livro que já tem um tempo que eu ouvi falar dele, fiquei muito curiosa para ler, só que eu nunca comprava. Às vezes eu tentava encontrar o livro físico, mas não sei se ele realmente é um livro difícil de se encontrar na versão física ou se na época que eu procurei ele estava em falta. Mas eu não conseguia comprar nunca o livro, eu ia colocando outros na frente até que eu resolvi, adquirir a versão digital, que às vezes é mais fácil, né? Aliás, muitas vezes é mais fácil porque às vezes o livro físico não está na livraria, mas o digital praticamente está sempre disponível, né? Então o livro de hoje é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. É um livro que eu fiquei, eu li a sinopse uma vez, eu fiquei muito curiosa, eu nem sei como é que eu aguentei tanto tempo sem lê-lo, né? Mas infelizmente eu não encontrei a versão física dele. E, olha, tem aquela questão, né? Quando a gente cria muita expectativa de ler alguma coisa, ou de qualquer coisa na vida, a gente acaba se lascando, né? Mas não foi o caso. Esse livro correspondeu a todas as expectativas e até mais. A história, assim, brilhante e, assim, te absorve de uma maneira e você fica tentando imaginar o que vai acontecer após. O livro tem mais ou menos umas 400 páginas. A linguagem não é uma linguagem tão atual, porque o livro se passa ali em torno de 1940 e pouco, ali nos anos 40, nos anos 30. E é uma tradução do espanhol. Então tem uma palavrinha ou outra que talvez a gente não esteja muito acostumado, só que assim, não atrapalha de jeito nenhum a leitura, eu acho, né? Achei a leitura bem tranquila. E a história vale a pena, cada palavra. É uma história que se passa na Espanha, como eu falei, em torno de 1930, 1940, por aí, nesse meio tempo. E o personagem principal, digamos assim, da primeira fase do livro, é o Daniel, que no início ele é uma criança ainda, né? A mãe dele morreu e ele fica sozinho com o pai. O pai, ele tem o ofício de... trabalha como se fosse um dono de livraria, só que ele, às vezes, assim, os clientes pedem alguns exemplares raros, ele vai lá e encontra. E aí, no início do livro, existe muito um diálogo entre pai e filho sobre essa questão da perda da mãe, muito recente, os dois sofrendo ali por ter perdido a mãe, por ter perdido a esposa. E o Daniel começa a falar assim, começa a ficar muito triste, porque ele fala que começou a esquecer o rosto da mãe. Aí, numa desses diálogos, o pai resolve levar o filho, o Daniel, até o tal do cemitério dos livros esquecidos e fala para ele escolher um livro que ele vai ter que cuidar pro resto da vida toda do livro. E aí ele, começa a circular ali que é como se fosse uma grande biblioteca cheia de labirintos, aquela biblioteca que todo mundo que é fissurado em livro já sonhou em estar um dia, aquela biblioteca que você se perde lá dentro. E aí ele é logo, assim, atraído por um livro específico que se chama A Sombra do Vento. Então, o livro que a gente, do Zafón, ele leva o nome A Sombra do Vento por causa desse livro que o Daniel lá encontra nesse cemitério, nessa biblioteca, que seria um cemitério dos livros esquecidos. E aí ele leva o nome do autor da Sombra do Vento, Julián Carax, e ele decide que aquele livro ali vai ser o dele, e ele fala que parece até que foi o destino. Ele leva para casa, ele ainda, nessa época, ele devia ter uns 10 anos. Ele lê, assim, o livro em uma noite, porque ele fica totalmente absorvido naquela leitura e não consegue parar até a última folha. Ele acha, assim, um autor simplesmente brilhante e, assim, não no livro, do Zafón, não tem exatamente os trechos da leitura do personagem do Julián Carax. Só que os personagens contam um trecho ou outro,
dali da história de A Sombra do Vento, e eles sempre falam, né, que são surpreendidos pelo talento, né, da escrita do tal do Julián Carax. Depois disso, a vida do Daniel, assim, dá uma reviravolta, né? As histórias, né, de vida do Daniel e do Julián Carax acabam se cruzando, e às vezes você, né, eu pelo menos na leitura ficava confusa. Eu tinha que lembrar assim, caramba, esse evento aconteceu com o Daniel ou com o tal do Julián? Porque quando o Daniel vai ficando um pouco mais velho, né, ele tem coisas, né, da idade, conhece, faz amigos, fica afim de uma menina lá que é mais velha do que ele, que não dava lá pra ele e tal. E aí ele aparece, né, um dia pra ele uma imagem de um cara assim todo queimado, com o rosto todo queimado, e ele quer, né, o livro para ele poder queimar o livro. E ele se identifica com o nome de Lain Cobert, que no livro A Sombra do Vento, do Julián Carax, é o simbolismo do capiroto, exatamente. Então, né, o Daniel recebe essa visita e fica pensando, gente, como assim? O personagem saiu do livro para poder falar que é o livro do Carax para poder botar fogo. E daí por diante as coisas começam a se complicar e cada vez, né, que vai chegando mais pro final, a história vai ficando mais alucinante ali, né, no enredo. E aí o Daniel, né, e o Julián Carax, eles, como eu falei, têm histórias muito parecidas. Parece, né, conforme você vai descobrindo, né, a história do Julián Carax, você vai percebendo que o Daniel vai repetindo a história na vida dele. E aí você fica pensando, será que vai ter o mesmo fim? Porque o Carax, ele nasceu, né, a mãe dele era casada com um chapeleiro, só que ele não era filho do chapeleiro, porque o chapeleiro era um cara meio, muito, assim, com umas ideias muito estranhas, e ela acaba traindo, né, ele com um outro cara. E aí ela engravida e ele sabia que o filho não era dele, só que ele batia nela, não gostava do filho, fazia um monte de coisa, enfim. E o Carax cresce nesse mundo. E aí até que um dia uma oportunidade surge para ele estudar no colégio, num dos melhores colégios ali da Espanha. E ele vai. Só que ele acaba se apaixonando por uma menina. E é uma parada assim, completamente proibida. Só que ele é flagrado, né, com a menina. E aí a vida dele vai pro ralo. E com o Daniel, as coisas são um pouco parecidas, porque ele no início do livro ele se apaixona pela Clara, que é uma menina mais velha, né, do que ele, só que a Clara ela tá ali se relacionando com, acho que o professor de música dela. E o Julián vê aquela cena e fica assim, decepcionado, né? E depois ele acaba se apaixonando pela irmã do melhor amigo dele, e isso causa assim uma briga, né? Porque ela tinha noivo e tal, enfim. E também era uma sociedade... Era outra época, né? Nos anos 40, entendeu? Certas coisas, né? Não eram muito bem aceitas, né? Muito mais do que não são aceitas hoje, né? Naquela época era muito, muito mais complicado esse tipo de coisa. E aí ele também, né? Todo mundo fica sabendo lá da família dela que eles estão se relacionando, né? E aí as coisas começam a ficar bem conturbadas e a história do Carax e do Daniel faz isso. Vai uma de encontro da outra, um choque total. É um dos livros mais interessantes que eu já li. No início eu fiquei meio assim, mas eu acho que eu já é, sei lá, o terceiro vídeo que eu falo, né? Que eu li o livro e no início eu fiquei assim. É porque eu acho que não tem problema no início dos livros mesmo. Eu acho que o problema tá comigo, não é com o livro não, porque não é possível. Se eu ficar apegado ao livro anterior... E aí eu demoro a me engrenar no outro livro, mas enfim. É uma história extremamente interessante, os desdobramentos. Algumas coisas eu consegui adivinhar o que ia acontecer, outras não, que foram bastante surpreendentes. Sinceramente, eu gostei muito, é o primeiro livro que eu leio desse autor. Eu vou procurar outros livros dele, porque eu gostei muito, né, da forma ali dele. E com certeza, se você gosta, né, de livros assim... que tem um pouco de mistério, enfim. É uma boa pedida com certeza, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
Se você lê esse livro, ou se você já leu e tem alguma opinião sobre ele, deixa aqui pra mim. Não esquece, curte aqui o canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, porque a intenção aqui é disseminar a leitura, né, para o máximo de pessoas possível. E eu conto com a sua grande ajuda, até porque o nosso clube do livro a gente faz em conjunto. Vou deixar aqui o meu Instagram para você me acompanhar lá e o meu TikTok. Lá tem outros vídeos, né? Algumas resenhas menores e outros vídeos, né? De humor, ligados a livro, às vezes alguma coisa ou outra pessoal. E acho interessante se você também me acompanhar lá, eu agradeço, tá bom? Então, até semana que vem. Beijinho, fiquem bem e se cuidem, tá bom?